Boa tarde, pessoal. Meu nome é Afonso, eu sou formado em Química, tenho especialização em Bioquímica e mestrado em Química Orgânica com ênfase em Farmácia. Sou estudante também de Medicina do terceiro período da Universidade Potiguar, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar um pouco com vocês, vai falar um pouco de neurotransmissores, como é que eles vão interagir para poder transformar o que eles trazem informações para levar para o restante do organismo. Bom, então nessa aula, que vai ser uma aula, como isso aqui é uma aula muito extensa, eu resolvi dividir essa aula em vários vídeos. Esse primeiro vídeo, o nome do assunto todo é neurotransmissores e seus sistemas de receptores, mas nesse vídeo, especialmente, a gente vai falar da liberação do neurotransmissor, como é que ele é liberado e onde é que ele é fabricado. A gente vai falar da ligação ao seu receptor rapidamente, assim por alto. Depois, em outro vídeo, é que eu vou falar realmente como é que ocorre essa ligação com o receptor, os tipos de receptores e qual o efeito dele no organismo. Depois que é feita a ligação com esse receptor e o neurotransmissor ele não serve mais para aquele momento, ocorre uma inativação, que a gente vai ver como é que ocorre essa inativação. Depois que ele é inativado, ele é reabsorvido. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, tem uma classe de antidepressivos que, na verdade, é uma classe de antidepressivos de primeira escolha, porque ele é o inibidor da recaptação da serotonina. Então, ele inibe essa reabsorção da serotonina. Essa inibição é fisiológica, certo? Só que alguma pessoa que passa por algum transtorno de ansiedade ou uma depressão, ela precisa mais que essa serotonina passe na sinapse, fique na sinapse ou na fenda sináptica, para ela fazer mais a sua ação. Existem neurotransmissores, ou existem medicações, perdão, que vão inibir não só a reabsorção, a recaptação da serotonina, mas também da noradrenalina. Por exemplo, a gente tem no mercado a venlafaxina, né? Que é também um tipo de antidepressivo, certo? Então vamos lá. Para a gente começar a entender, vamos fazer aquela revisão rápida de ensino médio do sistema nervoso. O sistema nervoso, então, ele é dividido em sistema nervoso central, que é, por sua vez, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Muita gente pensa ainda que o sistema nervoso central é só o cérebro, só a cabeça, mas não, tem a medula espinhal também, certo? E o sistema nervoso periférico, né? Que é composto pelo sistema nervoso autonômico ou autônomo e o sistema nervoso somático. Já dizendo, o sistema nervoso somático é aquele sistema que vai depender da nossa vontade. Exemplo, vou contrair o bíceps. A contração do bíceps ou de qualquer músculo esquelético do meu corpo vai ser feito dependendo da minha vontade. Eu vou esticar minha perna, eu vou contrair o braço, eu vou fechar meus olhos. Tudo isso eu vou fazer se eu quiser, a não ser que ocorra alguma patologia que faça eles se contraírem involuntariamente, certo? E o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autonômico vai ser um sistema que vai independer da nossa vontade. Como assim, independer da nossa vontade? Por exemplo, você se alimenta, quando alimenta, sua glicemia aumenta, ou seja, sua quantidade de glicose no sangue aumenta. E o que é que vai acontecer? O pâncreas vai liberar insulina para a insulina pôr essa glicose para dentro da célula, certo? Quando isso não acontece de forma fisiológica, de forma normal, quando acontece um desequilíbrio, a gente tem a patologia chamada como diabetes. Tem a diabetes mellitus 1 e diabetes mellitus 2, certo? Mas
Quem é que vai fazer com que o pâncreas libere insulina? É eu? É você que está assistindo esse vídeo? Não, é o seu sistema nervoso autônomo, certo? Ele está todo interligado com o sistema nervoso, que por sua vez é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, para que haja a respectiva liberação em quantidade exatamente correta para colocar aquela glicose para dentro da sua célula, entre outras infinidades de funções que esse sistema nervoso autônomo ele faz, certo? O sistema nervoso periférico, ele tem as vias aferentes que vão carregar os impulsos para o sistema nervoso central e tem as vias eferentes que vão carregar os impulsos do sistema nervoso central para alguma região do corpo, que pode ser para um órgão efetor, para uma glândula, ou como pode ser para outra célula nervosa, certo? As vias eferentes, lembrando, via aferente é via sensitiva e via eferente é via motora. Então, falando de via motora, a gente tem as vias somáticas e as vias autônomas, como a gente já viu aqui, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Lembre do exemplo que eu citei da glicose e da contração do bíceps, ok? Vamos colocar uma imagenzinha aqui, tá? Aqui, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é didaticamente conceituado como um sistema de descanso e digestão. É aquele sistema que vai agir para você relaxar, para o seu sistema gastrointestinal fazer a digestão e você ficar calmo, né? Por sua vez, o sistema nervoso simpático é um sistema de luta ou fuga. É o sistema que vai preparar o seu organismo para lutar ou para fugir. Lembrando que isso só são denominações didáticas para a gente poder compreender melhor a ação desses dois sistemas no nosso organismo. E lembrando, sistema nervoso simpático e parasimpático, eles não são totalmente antagonistas. O que isso quer dizer? Que uma coisa que o outro faz, o outro não necessariamente vai fazer ao contrário. Apesar disso acontecer na maioria das vezes, mas não é certo. Se tiver lá a alternativa para você dizer sistema nervoso simpático é totalmente antagonista ao sistema nervoso parasimpático. É errado, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos botar como exemplo o sistema nervoso simpático, de luta ou fuga. Por exemplo, você está numa selva africana e tem um leão faminto. Você não vai querer lutar com esse leão, você vai querer fugir. E para fugir, vai agir o quê? O seu sistema nervoso parasimpático, para você deixar calmo, para deixar calmo? Não. Vai agir o sistema nervoso simpático. Errado, eu disse parasimpático, eu disse simpático, né? Realmente é simpático. Vai agir o sistema nervoso simpático, ou seja, ele vai fazer com que sua pupila dilate para você ter um campo de visão maior, para você pular os obstáculos, vai inibir a salivação para você evitar a desidratação e perca de íons, né? Vai dilatar os seus brônquios para entrar ar mais para o pulmão e o sangue ser oxigenado e levar energia para os tecidos do corpo. Vai acelerar os batimentos cardíacos. Quando a pessoa leva um susto, o que acontece? O batimento cardíaco acelera quando você está prestes para receber aquela notícia ou quando você está ansioso. O que acontece? Os batimentos cardíacos aceleram, né? Ou seja, vai acelerar para quê? No caso do leão aqui, voltando, vai acelerar o sangue circular mais pelo organismo, circular mais rápido pelo organismo, passar mais rápido pelo pulmão, ser oxigenado e assim levar mais nutrientes para o organismo. Vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas. Ou seja, se o pâncreas, pense aí, se o pâncreas ele vai, uma das principais funções dele que a gente conhece é liberar insulina, ou seja, se ele vai liberar insulina, para pegar a insulina, botar dentro da célula, para que eu vou querer que isto aconteça quando eu estiver no sistema de luta e fuga? Estimular a liberação de glicose pelo fígado. Ele vai estimular a liberação de glicose para ter mais glicose na corrente sanguínea no corpo. Essa glicose ela ser quebrada, liberar energia na forma de ATP
e lhe dá mais impulso para poder fugir do leão. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, né, pela suprarrenal. Vai relaxar a bexiga para você liberar o líquido, ou seja, a urina que está no interior da bexiga, para você ficar mais leve e correr com mais facilidade. Um exemplo disso aqui que eu dou, por exemplo, é quando você está com bastante medo. O que é que acontece? Quando você está com bastante medo, você já ouviu a expressão, fulano estava com tanto medo, ficou com tanto medo de cicrano que se mijou todinho, se borrou todinho, se mijou todo nas calças. Mas isso realmente acontece. Realmente acontece porque o sistema nervoso simpático ele está todo ali em ação. Ele tá imaginando que seu organismo precisa lutar ou fugir. Por isso que a gente divide didaticamente como luta ou fuga. Ou seja, então ele está esvaziando o interior da bexiga para você fugir mais rápido, né? Ou lutar melhor. E ele vai também promover a ejaculação. Bom, já que a gente viu essa revisão toda, mas como é que vai ocorrer essa transmissão desses impulsos nervosos eferentes, né? Os neurônios eferentes eles vão fazer sinapses, ou seja, essas sinapses são ligações que não têm conexão física, certo? Essa conexão vai ser mediada pelos neurotransmissores. Então, neurônios eferentes fazem sinapses um com o outro dentro do sistema nervoso ou com suas células efetoras fora do sistema nervoso, certo? Como por exemplo aqui eu coloquei dois exemplos aqui. Coloquei aqui dois neurônios nessa figura do lado esquerdo, onde eu estou passando o cursor do mouse. Eu tenho o terminal do axônio de um neurônio pré-sináptico, que contém as vesículas, que contém os neurotransmissores, que vão carregar a informação para os detritos de um neurônio pós-sináptico. E aqui eu tenho, como por exemplo, uma junção neuromuscular, que também é chamada de placa motora, que eu tenho o bulbo do próprio neurônio pré-sináptico no músculo, liberando aqui no caso a acetilcolina para fazer a contração. Observação, a transmissão ela é unidirecional, ela sempre vai ocorrer de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico. Você está vendo aqui as terminações, os bulbos dos neurônios pós-sinápticos, né? E os dendritos aqui, por mais que seja próximo do outro, eles não vão se tocar. A informação vai ser mediada biologicamente e quimicamente pelos neurotransmissores, ok? Por exemplo, aqui é lançado um potencial de ação aqui. Esse potencial de ação, abre uma aspas aí, ele é diretamente proporcional à quantidade de cálcio, inversamente proporcional à quantidade de magnésio, vai fazer com que esses neurotransmissores eles cheguem bem pertinho aqui da membrana do bulbo e acontece o que a gente chama de exocitose. Isso mesmo, uma simples exocitose. Vai romper essa vesícula, cadê o mouse? Tá aqui, opa, achei. Vai romper essa vesícula aqui e vai liberar esses neurotransmissores. Aqui a gente está vendo o receptor do neurônio, o receptor do neurotransmissor que está aqui nos detritos dos neurônios pós-sinápticos. Eles vão se ligar, depois eles vão se soltar, vão ser quebrados pela enzima e depois vão voltar novamente para o neurônio pré-sináptico, que a gente chama de recaptação ou simplesmente de reabsorção. Mas onde é que são sintetizados esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores eles são sintetizados tanto no bulbo quanto no corpo do neurônio, mas vale lembrar que eles são sintetizados mais frequentemente aqui dentro do corpo neuronal, ok? Importante, uma vez que o neurotransmissor tenha sido liberado e sua mensagem transmitida, a ação é terminada por meio da quebra enzimática na fenda sináptica ou no axônio terminal. Como é que ocorre isso? É o seguinte, tá lá o neurônio pré-sináptico, ele libera o neurotransmissor.
quando ele libera o neurotransmissor vai carregar a informação para o neurônio pós-sináptico. Depois que essa informação é levada para o neurônio pós-sináptico, o neurônio ele tem que voltar para o neurônio pré-sináptico. E como é que ocorre? Por que ele volta? Ele volta, ou seja, ele só para de atuar quando eu tenho uma quebra enzimática, certo? Um exemplo aqui, a gente tem aqui um neurotransmissor muito conhecido que é a acetilcolina, tá aqui uma fotinha dela. A acetilcolina, a enzima que quebra ela, que inativa ela, é a acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase vai lá na acetilcolina, quebra ela em colina e acetil e depois, por meio de um transporte ativo de bomba de membranas, esse neurotransmissor ele volta lá para o neurônio pré-sináptico para formar novas vesículas e ocorrer uma nova liberação quando tiver um potencial de ação, certo? Mas existem neurotransmissores como a noradrenalina que elas são quebradas por mais de uma enzima, como por exemplo a noradrenalina, que é outro neurotransmissor que a gente conhece muito. Lembrando, noradrenalina está onde? Sistema nervoso simpático, lá na glândula suprarrenal, que está lá em cima do rim. Então, ela é quebrada por quem? Pelo monoaminoxidase, que é MAO, ou catecol, ou metiltransferase, que é o CONT. Então, ele, como eu falei, aqui, por exemplo, como é que ocorre isso aqui? Vamos aqui. Esse raio aqui em vermelho é o potencial de ação, certo? Esse potencial de ação fez com que a vesícula que contém a noradrenalina sofra exocitose e a noradrenalina seja liberada aqui entre um neurônio e outro. A noradrenalina vai se ligar com seus receptores e levar a respectiva informação. Depois vem a monoaminoxidase ou catecol ou metiltransferase, quebra essa noradrenalina, quebrando vai inativar ela e ela vai voltar aqui para o neurônio pós-sináptico. No outro vídeo, que eu vou falar mais especificamente dos neurotransmissores, a gente vai ver que onde tem muito acetilcolinesterase, monoaminoxidase, catecol ou metiltransferase, onde tem muitas essas enzimas, a ação do neurotransmissor ela vai ser rápida ou ela vai ser pequena, né? Isso aí é para outra aula. Bom, aqui no neurônio pré-sináptico a gente tem um receptor, a gente também tem um receptor que serve para um feedback negativo. Da noradrenalina é o receptor alfa-2 pré-sináptico. Por que é necessário que haja esse feedback negativo? Para que não tenha um excesso de neurotransmissores no espaço aqui na fenda sináptica, certo? Então, o que acontece? Liberou uma quantidade X de noradrenalina. Aqui tem muita noradrenalina, a noradrenalina vem aqui, acompanhando a setinha, se liga com esse receptor. Quando se liga, passa a informação aqui para dentro e a exocitose, ou seja, a liberação da noradrenalina é inativada. Ou seja, simplesmente para não ter uma liberação excessiva de neurotransmissor. Ok? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo rápido. E depois, na próxima aula, eu vou falar dos receptores adrenérgicos, colinérgicos, né, sistema nervoso simpático, parasimpático, como é que eles agem no organismo, falar de algumas medicações, também como é que elas agem nos respectivos órgãos. E é isso aí. Acompanhe. Espero que tenham gostado. Obrigado.